Bom dia a todos, saudações em Cristo Jesus. Nós vamos continuar nossa aula de panorama do Novo Testamento, nossa segunda aula. E antes antes de começar propriamente dito, eu já queria reforçar para os irmãos que a próxima aula nossa, que é dia 28 de março, ou seja, daqui 2 domingos, ela não vai acontecer presencial por conta das restrições que nós temos. Mas eu vou gravar essa aula e a gente vai disponibilizar para vocês no grupo do WhatsApp o link do YouTube dessa aula que eu vou gravar, que é do dia 28, tá bom? As próximas, a gente depende aí de tudo que o governo vai estabelecer para nós, como poderemos funcionar ou não. Mas do dia 28 de março já é certo que ela vai ser gravada e disponibilizada no YouTube, e juntamente com isso eu vou mandar também o material de apresentação e tudo mais, como a gente já tem feito aqui, como foi em Panorama do Antigo e tudo mais. Tá bom? Vamos orar, pedir a Deus sabedoria, direção dele, para a gente aprender um pouco mais com ele, né? E, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de pertencer ao Senhor e de poder aprender com o Senhor na tua palavra. Que o Senhor nos ajude nesse momento agora a compreendermos um pouco mais da tua palavra, de características importantes que vão nos auxiliar no estudo pessoal da tua palavra, para o nosso crescimento individual e também o crescimento como um todo, como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o que nós vamos começar hoje falando, agora começando a entrar nos livros aí do Novo Testamento, depois que a gente falou um pouco de contexto político e religioso e tudo mais, agora nós vamos falar dos evangelhos sinóticos, tá? O que são evangelhos sinóticos, né? Talvez você não saiba o que seja evangelho sinótico, e nós vamos falar sobre isso também hoje, tá? Mas é mais para você entender o conceito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na apostila, você tem aqui, na página 4, os livros do Novo Testamento, certo? E aqui você tem lá os evangelhos, a divisão, né? Depois tem os sinóticos e os suplementares. Então hoje nós vamos nos concentrar basicamente nos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Eu fiz um slide simples para a gente entender melhor o que significa esse negócio de evangelho sinótico, para que você, aliás, depois quando estiver estudando, ter essas coisas em mente e poder fazer um estudo a partir desse conceito do que é o evangelho, do que são, né, os sinóticos. Isso pode te ajudar muito no estudo, no teu estudo individual, tá bom? A apostila, nem tudo que a gente coloca aqui está na apostila, e isso é proposital, porque eu quero que vocês usem de materiais que se complementam, tá bom? E a ideia aqui é que vocês tenham recursos para o estudo individual e de repente, se você é líder de GP, alguma coisa, e quer elaborar um estudo, você tenha conteúdo aí para desenvolver um estudo. Então, o que é o sinótico? Olha que interessante aqui. Os sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. O significado da palavra sinótico, tá? Vem do grego sin, que é juntos, tá? E iotanomai, o optanomai, que é ver. Então, é ver junto, tá bom? Os sinóticos é a ideia de que eles têm características muito parecidas, tá? Eles têm, às vezes, textos que são iguais, porque ele tem essa ideia, essa característica de você olhar junto. Então é muito importante quando você olha uma passagem, por exemplo, em Mateus, e você de repente tem na sua Bíblia lá a passagem correspondente a outro evangelho, né? Quando você tem os cabeçalhos ali na sua Bíblia,
E você vai para aquele texto, alguma coisa que tem em Mateus, mas também tem em Marcos, ou também tem em Lucas, porque você vê ali como se fosse alguém escrevendo com outro ponto de vista, com alguma característica diferente, enfatizando alguma coisa diferente, e isso enriquece o nosso estudo, né? Então, é importante a gente ter essa noção do que são os sinóticos, tá bom? Então, por quê? Eles têm um ponto de vista comum quanto à vida de Cristo, mas alguns enfatizam algumas questões, por quê? Por causa do contexto que ele escrevia, por causa do público que ele direcionava o escrito, enfim. Então você vai ter informações complementares aí, uma com a outra, tá? E você tem, portanto, uma visão conjunta. Então, se você nunca tinha ouvido falar dos evangelhos sinóticos, agora você já sabe. E você sabe até o porquê que eles têm esse nome, tá? E a gente vai olhar alguns textos aqui, e você vai ver que vai estar bem pequenininho no slide, mas eu quero dar ênfase em outras coisas, tá bom? Olha só que interessante. Você tem Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, Marcos 1, 40 a 45, Lucas 5, 12 a 16. Você tem esses três textos aqui, e o que eu coloquei em vermelho foi a fala de Jesus que cada um desses autores registrou, né? Então, você tem em Mateus, aqui, o diálogo aqui, Jesus falou quero, fica limpo, mas antes a pessoa, o leproso que estava buscando a ajuda de Jesus, ele fala, se quiseres, pode purificar-me. Em Marcos também, se quiseres, podes purificar-me. Em Lucas também, se quiseres, podes purificar-me. Não é necessário somente uma repetição. Ali é o autor do Evangelho que estava presente. No caso Marcos, ele ouviu os relatos de Pedro, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, mas ele foi fiel àquela narrativa, àquele momento. Agora, alguns são mais longos para descrever o episódio, outros são mais objetivos. Tá? Isso tem a ver com a característica do escritor, isso tem a ver com o público que ele está direcionando o escrito, o ensino, enfim. E aqui Jesus, quero ficar limpo, quero ficar limpo, quero ficar limpo. Então, nos três evangelhos você vê aí a parte central que ela é idêntica. Tá? E por isso, então, nós temos aí uma ideia do que é o sinótico. Mas cada um coloca um pouco mais de detalhe ou menos de detalhe de acordo com o objetivo que ele tinha em mente para escrever. É o processo da escritura, do desenvolvimento da escritura, em que a gente não pode ignorar. Foram homens inspirados por Deus, pelo Espírito, para escrever a palavra de Deus, isso não é questionável, mas cada um tem a sua característica para escrever. Então, quando você vai para outros estudos da Bíblia, né, e você analisa a característica literária, isso é muito importante, porque cada um respeitou o seu estilo. Não foi simplesmente um copia e colar. O João Marcos, o Marcos que escreveu o evangelho dele, ele era novo quando isso tudo aconteceu. Mas Pedro, que discipulou Marcos, e ele contou tudo que tinha acontecido, então Marcos escreveu o evangelho dele. Mas ele escreveu também respeitando o seu estilo. Tá? É palavra de Deus, pode falar. Aqui, que está em vermelho, Senhor, né, é o leproso falando, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Tá? Depois vocês vão ter esses arquivos aqui que eu disponibilizo lá no grupo, mas a frase é essa aqui, Senhor, se quiseres, pode purificar. Por exemplo, em Mateus tem Senhor, já em Marcos não tem. Lucas tem Senhor, né? Então, percebe? Significa que o leproso falou ou não falou Senhor? Não, provavelmente ele falou. Mas tem o propósito do autor de registrar isso. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco que Mateus, ele tinha por objetivo apresentar Jesus como rei. E ele escreveu para os judeus. Então, colocar Senhor aqui faz todo sentido para o propósito que ele tem, para o público que ele quer atingir quando ele escreve. Tá? Então, a gente precisa olhar com essas características também, e é importante para nós, quando a gente lê
o texto, né? E esse é um dos objetivos aqui, se não o principal objetivo de Panorama do Antigo Testamento. Se vocês conseguirem absorver tudo dos 27 livros no que diz respeito a propósito do autor, gente, isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Porque você vai pegar o livro, você vai pegar um livro da Bíblia, você vai abrir e você sabe, eu vou ler um livro que é palavra de Deus, foi escrito por um homem, inspirado por Deus, e ele tinha um objetivo para escrever aqui. A Bíblia não é um monte de palavras jogada ali ao vento para fazer sentido na cabeça de meia dúzia de religiosos. Não, pessoas escreveram isso com intenções. E quando a gente entende a intenção do autor, a gente já vai para a leitura, para o estudo da Bíblia de uma maneira muito mais aberta e focada em algumas coisas. Por isso fica mais fácil entender. Por que Mateus registrou que o leproso disse Senhor e Marcos não? Porque o público era diferente. Mateus escreveu para judeu. Então, referenciar que Jesus como o Senhor, que os judeus tanto rejeitaram, era importante. Para Marcos, escreveu para gentil. Gente que não estava nem... Queria o Messias, mas não... Então não faz diferença. Então, a gente precisa aprender a olhar com esses olhos também para a Palavra de Deus. Por isso que Panorama, ele tem essa importância. E é aqui que eu gosto de focar mais. Tá? Porque tem todos os aspectos históricos e tudo mais, isso é importante, como foi a primeira aula, o mundo político, religioso e tudo mais. Mas aqui é o importante. Aqui que eu, na minha visão, né, Panorama tem valor para a gente entender melhor e nos dá base quando formos fazer o nosso devocional, preparar um estudo, alguma coisa assim, tá bom? Algum questionamento, alguma dúvida aqui? Olha só, a similaridade do conteúdo material dos sinóticos, tá bom? Em dados absolutos, tá? Mateus tem 1068 versículos, Marcos tem 661 versículos e Lucas tem 1149 versículos. Então, aqui fica a dica. Se você quer ler a vida de Jesus bem resumidinha, vai para Marcos. Tem praticamente metade de conteúdo, mas não por isso é menos Bíblia do que Mateus e Lucas, entendeu? Mas Marcos ele é mais objetivo quando ele vai escrever. É o estilo dele. Tem o propósito dele. Ele não se apega a tantos detalhes, mas não que ele não os valorize. Significa que ele simplesmente não quis se ater àqueles detalhes. Olha os dados relativos agora, comparando um com o outro. Mateus tem 90% de Marcos. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, 90% do conteúdo que está em Marcos você já leu quando você leu o Evangelho de Mateus. Lucas tem 50% de Marcos. Opa, isso é interessante, porque se Lucas tem praticamente o dobro do tamanho de Marcos, né? E não é a diferença para Mateus não é tão grande, significa que, e Mateus tem 90% do conteúdo de Marcos, parece que Lucas pegou o conteúdo de Marcos e muitas outras coisas que não estão lá. Porque Lucas era médico, né? Então ele punha muitas informações ali. Então, são dados aqui para você ter, para você pensar e para quando você for estudar, eu vou sempre recair nisso, tá bom, gente? Porque eu creio que o que a gente aprende aqui não deve ficar só na cabeça. Eu tenho que estudar, eu tenho que aplicar na minha vida, eu tenho que buscar. Então, meu objetivo aqui é municiar vocês de conteúdo para que isso se transforme em vida. E aqui a frase de um professor meu que já foi para a glória. O processo pelo qual os evangelhos vieram a existir foi complexo. Tão complexo que nenhuma hipótese de crítica de fontes será capaz de oferecer uma explicação completa da situação. O que ele está querendo dizer aqui? Foram escritos por homens diferentes, em datas diferentes, tá?
e em momentos diferentes. Então, mas tem muita coisa semelhante, por isso eles são sinóticos. Então, você vai ter gente que vai falar contra todo esse processo, que isso é uma farsa, alguém copiou e só mudou alguma coisa. Como o pessoal às vezes pega aí para fazer trabalho de conclusão de curso, pega um trabalho antigo. Não é isso. É que o processo foi muito complexo. Você está falando de pessoas que conviveram com Jesus, alguns que viram meio de longe, mas depois foi discipulado por um que caminhou muito perto de Jesus, mas todos eles têm basicamente a mesma informação e principalmente todos eles têm o mesmo foco: apresentar o Senhor Jesus. Cada um de uma maneira diferente. Então, não adianta a gente tentar descobrir como foi, como deixou de ser e tudo mais, porque isso não vai trazer muito benefício para a gente. Tá? Você gosta de estudar isso? Vai em frente. Vai em frente. Mas saiba que até hoje existe muito debate sobre isso. Tá? Então, eu quero eu quis mostrar todo esse conceito aqui de evangelhos sinóticos para a gente entender a importância e para clarear algumas coisas quando a gente vai estudar a Bíblia. Tá bom? A intenção é essa. Agora vamos para o Mateus. Evangelho de Mateus. Você tem aí na página 8 da sua apostila o Evangelho de Mateus. Todo mundo já assinou a lista? Não, acho que passa, por favor, obrigado, viu? Você tem aí, logo na sua apostila, o texto-chave de Mateus, e a gente vai dar atenção para ele, tá? E aí uma mensagem, tá? Que é a mensagem, isso é importante. Eu coloquei aqui como se fosse um título ou um subtítulo de Mateus, que é Jesus como Rei, a gente vai falar disso, tá? Mas a mensagem aqui é importante, mensagem que se você tem todo o direito de discordar dela, mas foi feita por um estudioso da Palavra de Deus e faz muito sentido todo o desenvolvimento disso aqui, mas você tem toda a liberdade para discordar disso, se for o caso. E a mensagem aqui de Mateus, de acordo com a nossa apostila, é assim: a rejeição do rei dos judeus estende as bênçãos do reino prometido a todas as nações, na expectativa do seu estabelecimento definitivo. Então, a rejeição do rei dos judeus, ela estende as bênçãos do reino prometido para todas as nações, né? Enquanto é aguardado o estabelecimento do seu reino em definitivo. Olha que interessante. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus, judeu, veio para os judeus, era o Messias anunciado no Antigo Testamento, porém foi rejeitado. E isso foi bênção para mim e para você, a não ser que você seja judeu, tá? Mas foi bênção para mim e para você, porque a partir disso, é como se Jesus tivesse falado assim: vocês não entenderam o propósito. Não era para ficar só entre vocês a mensagem, é para espalhar para todo mundo. É para alcançar o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro está perdido. O mundo inteiro precisa de Jesus. Então, essa rejeição dos judeus se transformou em bênção para mim e para vocês. Por isso que Paulo, quando escreve as cartas dele, fala tanto de gentio e judeu. Por isso que a gente tem todo esse conceito na Bíblia, essa ideia do gentio e do judeu. Os judeus rejeitaram. Agora, em Mateus, por exemplo, que você tem o Sermão do Monte, que é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que ele fala especificamente de como o cristão ou o cidadão do reino de Deus deve viver, porque esse reino já foi inaugurado, mas não foi plenamente estabelecido. É por isso que, pelo menos eu, creio na segunda vinda de Jesus e no reino milenar de Jesus, para o estabelecimento do reino dele.
crer na segunda vinda de Jesus acho que é unanimidade. Mas no reino milenar já começa a surgir divergência. E ok, ninguém vai brigar por isso. Mas o Mateus 5, 6 e 7 é a inauguração do reino de Deus a partir de Jesus, que ele vem e inaugura o seu reino. Ele começa reinando, mas isso vai se estabelecer lá na frente. E aí em Mateus 5, 6 e 7, eu estou informando aqui, né? É 5, 6 e 7, porque às vezes a gente acha que o Sermão do Monte foi só as bem-aventuranças. Não, mas é muito mais. Pega o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E ali você tem um conceito, ou as diretrizes para uma vida de alguém que pertence ao reino de Deus, como viver nesse mundo em que o reino foi inaugurado, mas ainda não foi estabelecido. É o famoso dilema na teologia que a gente usa do já e ainda não. O reino de Deus já começou? Já, mas ainda não foi estabelecido plenamente. E a gente vive nessa tensão o tempo todo. E existem diversas outras linhas teológicas que discordam disso, mas o caso não é aqui. Um dia, quando a gente estiver falando, debatendo numa aula do CCB, se Deus permitir, teologias e tudo mais, a gente pode e deve falar sobre isso. Mas no momento não cabe. Quem sabe isso é um sonho, um desejo nosso para alguns anos aí. Então vamos falar de Mateus aqui. Mateus, que é o autor, Levi, o publicano, tá bom? E aí depois você volta na outra aula e vê quem era o publicano, como ele era benquisto na sociedade, né? Você tem um material disso, né? E você vê às vezes a dificuldade que as pessoas encontravam por se converterem a Jesus, porque elas viviam uma vida completamente envolvida com alguns aspectos da sociedade que ninguém tolerava. Mas depois a pessoa se converte ao cristianismo, ela se torna um devoto de Jesus Cristo ali, e aí ele precisa então rever algumas coisas e vai ter que lidar com algumas tensões, tá bom? Uma característica que é de Mateus, tá bom? Historiadores falam muito a respeito disso, que é isso aqui. No ano de 325 depois de Cristo, Eusébio, ele cita o outro Pápias do ano 100 depois de Cristo, ou seja, poucos anos depois da morte de Jesus Cristo, dizendo que Mateus, quando ele escreveu, ele não escreveu em grego originalmente, ele escreveu em hebraico. Isso faz algum sentido, porque se o foco dele é falar com judeus, dialogar com judeus, nada mais coerente com isso do que escrever na língua deles, e não em grego. E depois, então, o Evangelho de Mateus foi traduzido para o grego. Na nossa Bíblia, hoje, o Novo Testamento, Mateus está em grego. Mas existe aí, desde o ano 100 depois de Cristo, essa teoria, essa ideia de que Mateus foi escrito em hebraico. Tá? Isso, para mim, faz sentido, e porque o público dele lia muito bem o hebraico, né? E ele queria comunicar bem as ideias, né? Ano de escrita, 50 depois de Cristo, público, judeus, e o propósito, apresentar Jesus como o Messias prometido de Israel. Onde a gente vê isso de forma clara, que Mateus quer apresentar Jesus como o Messias para Israel. A gente vê isso muito claramente logo nos primeiros versículos. Em Mateus capítulo 1, versículo 1 até o 17, a genealogia, se você comparar a genealogia que está registrada em Mateus com a de Lucas, você começa a perceber claramente propósitos dos autores aí, tá? Não à toa Mateus já colocou logo no começo do seu livro, no começo do seu evangelho, a genealogia de Jesus. E os nomes que ele usa ali são de judeus, os homens que seria para os judeus ali a genealogia oficial, a legal. Mateus, então, ele está já começando o seu livro e ele já tem uma mensagem para os judeus. Olha, vocês lembram do Messias que nós estávamos esperando? E aí começa com a genealogia.
Vocês lembram disso? Então, ele chegou. Os primeiros versículos de Mateus. Agora, Lucas, a preocupação dele é outra. Então, você já não vê isso no começo do livro. Você vê mais para frente. E aí, ele escreve para gentios e ele usa a genealogia de Maria, a física, a natural. Então, não existe qualquer contradição quando você olha a genealogia de Jesus em Mateus e compara com a genealogia de Jesus em Lucas. Não existe qualquer contradição. O que acontece são pontos de vista distintos, foco distinto. Tá? Então, Mateus, por ser um livro voltado para os judeus, ele foca na linhagem legal, na linhagem dos judeus. Lucas já não está preocupado com isso. Então ele vai para a ordem natural. Tá? É importante isso. Pessoas muitas vezes questionam. Já me questionaram sobre isso. Tá? Agora, é importante a gente saber. Tá? Alguém algum dia pode falar, mas por que a genealogia lá em Mateus fala uma coisa e em Lucas? Isso não é uma divergência? Não, isso é foco diferente, ponto de vista diferente. Você está colocando uma estrutura diferente. A genealogia é a mesma. A pessoa é a mesma. O que são formas de observar distintas, ok? Então, é interessante até... o segundo ponto ali, quando está falando de Lucas, né, que vai além de Abraão até. Ele cita Adão. Porque Adão é o início da humanidade. Né? Em Adão é o início de todo mundo. Então, ele está falando que justamente que a salvação é para todo mundo. Ele vai lá para trás. Não precisava citar Adão para judeu. O judeu já... O que importava era aqueles homens já que estão lá. Tá? Agora, Lucas não. Ele vai contando a história lá do passado, desde Adão, até chegar em Jesus Cristo. Ok, aqui podemos caminhar. E o versículo 28, 18 a 20 de Mateus, que é aí o texto-chave de Mateus, onde ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É um texto que você já sabe de trás para frente, você já está bem familiarizado com ele. E é interessante a gente ver as ordens de Jesus aqui para os discípulos, que são também para nós hoje, de ir fazer discípulo, de ensinar, mas sempre na segurança de que Ele está conosco. Agora, quando ele começa falando aqui, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, você está vendo aqui, de novo, Mateus deixando bem registrado, olha, eu sou o Messias, Jesus é o Messias, porque toda a autoridade foi dada no céu e na terra. E é justamente isso que o Antigo Testamento falava a respeito do Messias, que ele julgaria, ele teria autoridade sobre todas as coisas. E essa palavra autoridade é justamente uma autoridade de decisão, tá? É o domínio sobre algo ou sobre alguém, sobre uma esfera tem a ver com uma esfera de influência, tá bom? Então, Jesus está falando, eu tenho essa autoridade sobre todas as coisas. Às vezes, né, eram usadas, essa palavra aí, exousia, ela era usada por filósofos, ali, nos tempos de Jesus, também para falar a respeito da esfera política e religiosa. Ele tem autoridade política, ou aquele outro tem autoridade religiosa. E Jesus está falando, eu tenho essa autoridade. Porque toda autoridade, não foi num âmbito só, toda autoridade me foi dada. Então, por isso, eu, Jesus, né, que tenho toda a autoridade, estou dizendo para vocês, vão e façam discípulos. Quem está dizendo sou eu, o que tem toda a autoridade.
o Messias, aquele que é prometido desde do Antigo Testamento. Vocês estão copiando, eu vou esperar um pouquinho, tá? Mas então, a fala de Jesus ela é importante, mas, mas você tem isso que a gente não se lembra tanto. A gente se lembra do id, do fazer discípulos, mas é importante lembrar de quem está falando. E é aquele que tem toda a autoridade. Toda. Não é um pouquinho só. Tá? Os discípulos, então, recebem essas ordens, tá? Que são baseadas na autoridade de Jesus. E essa autoridade foi dada pelo Pai. E as ordens são fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar. Ensinar a praticar. Essa é a nossa ênfase como igreja. Anunciar a obra de Deus. Fazer discípulos, né? Batizando e ensinando a obedecer. Ensinando a se manter firme na doutrina. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Agora, o que nos dá alívio diante de tremenda responsabilidade é a garantia de que Ele vai estar com a gente. E Ele está com a gente todos os dias. Então não há tarefa difícil demais que você não possa executar, porque você tem a presença constante dele com você. E nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então essa presença contínua é a garantia de que nós temos condições sim de obter sucesso na nossa empreitada, de fazer discípulos, de ensinar a guardar, de batizar, porque é o próprio Deus que está conosco. É aquele Messias tão aguardado no Antigo Testamento que veio e estendeu as suas bênçãos para nós. Então é propósito da igreja testemunhar, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer a Cristo. Não tem um lugar que eu esteja em que eu não tenha essa responsabilidade. É na igreja, é fora da igreja, é em casa, é no trabalho, é na escola, enfim. Não existe um lugar que eu não precise fazer isso, que eu não devo fazer isso. Você está falando que você evangelizar na igreja? Às vezes sim, mas ensinar a guardar faz parte. É a nossa vida, tá? É a nossa dinâmica. Vamos passar para Marcos. E Marcos apresenta Jesus como servo. Tá vendo? Enquanto Mateus apresenta Jesus como o rei, Marcos vai apresentar Jesus, então, como o servo. Tá? Você tem aqui na apostila, página 9, você tem aí o texto-chave, Marcos 10, 45, e a mensagem aqui. O padrão do discipulado cristão se encontra no servo de Deus, cujo serviço autentica sua mensagem e cuja vida é um sacrifício por toda a humanidade. Então, por isso, Marcos ele dá ênfase no Jesus servo, no Jesus que se empenha, né, que se sacrifica pela humanidade, pelos seus. É o Jesus que se entrega. É o Jesus que fala, olha, não vai ser fácil. Precisa dar algo a mais aqui. Tá bom? Olha só, a autoria de Marcos, João Marcos, que é primo de Barnabé e filho espiritual de Pedro. As referências estão aqui, tá? Que falam a respeito de João Marcos. Colossenses 4:10, Atos 15, 36 a 39 e 1 Pedro 5:13. Eu vou ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, só para a gente ter isso aí. Lá no finalzinho de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, ele diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Ele está falando desse homem aqui que escreveu o Evangelho de Marcos, João Marcos. Tá? Então, pensa que esse menino, esse jovem, ele foi discipulado por Pedro e tudo aquilo que ele escreveu, ele ouviu de Pedro.
Então, quando você estuda o Evangelho de Marcos, você vê que muita coisa que ele dá ênfase é porque ele aprendeu com Pedro. E você repare que no episódio em que Jesus anda por sobre as águas e Pedro sai do barco, repare como a ênfase é diferente do que um texto paralelo, que agora eu não estou lembrado se está em Mateus ou em Lucas, tá? Mas repare como a ênfase é diferente, porque foi contado por Pedro. E é muito possível que Pedro tenha falado, olha, tira o foco disso aqui e põe o foco em outra coisa. Mas o evento é o mesmo. Porque existe esse tipo de orientação. E tudo isso, claro, direcionado pelo próprio Deus. Tá? Então, ele foi discipulado, ele foi ensinado por Pedro. Tá? O jovem aí, Marcos. Escreveu no ano 65 depois de Cristo, então foi aí, comparando com Mateus e com Lucas, foi o último a ser escrito. Tinha como público os romanos, e o propósito aí está aqui como da apostila, né? Apresentar Jesus como o servo cujo o serviço autentica sua mensagem e cuja morte sacrificial torna a salvação acessível a todos os perdidos, que é justamente o texto chave de Marcos 10, 45. Mas aqui, quando ele fala a respeito de Jesus como o servo, ele também enfatiza e faz um paralelo a respeito da autoridade que Jesus tinha e do conhecimento que ele tinha. Quando você olha Marcos capítulo 1, versículo 22, Marcos 1, 22 diz o seguinte: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então Marcos coloca aí em estágio de comparação Jesus com os escribas. Jesus ensinava com autoridade e não como aqueles escribas que todo mundo estava acostumado. Agora, eu peguei de um comentário aqui a diferença a respeito de Jesus quando ensinava e dos escribas, tá? Quando eles ensinavam. Jesus falava a verdade. Jesus tem a verdade, ele é a verdade, a mensagem dele é a verdade, isso é indiscutível. Agora, os escribas, eles usavam alguns argumentos baseados em ideias humanas que não tinham como fundamento a palavra de Deus. Então, por isso, eles usavam argumentos evasivos e corrompidos, tá? Pelo pecado do homem, pela fragilidade da mentalidade humana. E isso era perceptível ao povo. Jesus, ele apresentava os assuntos de grande relevância: vida, morte e eternidade. Agora, os escribas ficavam perdendo tempo com trivialidade. Olha, essa Bíblia aqui não pode ficar nessa mesa, tem que ficar nessa mesa aqui. Porque se não ficar naquela mesa ali, não vem. Sabe essas coisas? Coisas que não têm valor, e muitas vezes a gente perde tempo e gasta muita energia. Cada coisa tem a sua importância no seu determinado momento, mas quando você se apega muito a determinadas questões que não são essenciais à vida, como por exemplo, se vai pegar o banco que é de madeira e colocar um estofado ou não, você perde o sentido, você perde a razão disso. Então, os escribas, eles se concentravam muito nisso. E perdiam, então, a essência da coisa. E Jesus, ele era mais profundo. Vamos falar de vida, vamos falar de morte, vamos falar de eternidade, vamos falar do que interessa. Jesus, quando ele ensinava, existia um sistema de sua pregação. Ele vinha e trazia um conceito, ele explorava o conceito, ele trazia a realidade para a realidade do povo em que ensinava, e por isso ele falava o coração, e alguns duramente rejeitavam. Agora, os escribas, eles começavam um assunto, aí
de repente ia para outro, não concluía aquilo que começou a falar, sabe essas coisas? Que cansa, né? Cansa. Agora, Jesus não, ele era assertivo, ele era direto naquilo que ele falava. Jesus despertava curiosidade quando ele fazia uso de ilustrações, né? Você vê o grão de mostarda, sal e luz, você tem grandes ilustrações aí, uma videira, que desperta a atenção das pessoas. Agora, os escribas, uma pregação está escrita aí seca, como o deserto, é aquela coisa. Você tem que ser assim, fazer isso desse jeito. Porque se você não fizer desse jeito, não vai agradar a Deus. Será que isso é verdade? Será que só existe uma maneira? Existem coisas que são fundamentais na doutrina bíblica. Agora, tem coisas que não são essenciais. Então, quando você faz algo só por fazer, é a história do pernil de Natal, que era tradição de família. Não sei se vocês já ouviram essa ilustração. Vocês já ouviram? Desculpa, eu vou ter que contar de novo. Mas é a história do pernil de Natal, que a matriarca lá, sempre que fazia o pernil do Natal, ela serrava o osso do pernil para preparar o pernil e tudo mais. E aí foi uma receita que foi passando para a filha e para a neta, essas receitas assim de família, sabe? E aí a matriarca já não tinha mais força para fazer aquilo. E ela ficava lá eu não consigo mais fazer, agora vai fazer a minha filha, a minha neta, elas vão fazer. E elas insistiam que todo ano tinha que serrar o osso do pernil e tudo mais, porque essa é a receita da vovó que fazia assim, não pode ser de outro jeito, não pode ter o osso. E aí um belo dia, alguém teve a curiosidade de chegar até aquela senhora que criou a receita e falou, olha, desculpa, mas o que tem tão especial nesse negócio do osso do pernil que tem que serrar? Por que a gente não pode colocar ele inteiro? E ela fala, mas não tinha nada de especial. Eu serrava porque não cabia no forno. E o pessoal trouxe isso anos e anos como se fosse algo essencial para aquela refeição, para aquela receita, e ela só serrava porque o forno dela não era grande o suficiente para caber o pernil. Se ela tivesse um forno grande o suficiente, iria com osso, com tudo. E às vezes a gente se apega a esse tipo de coisa. Por que você faz o que você faz? São questões que você precisa fazer ao longo do dia, muitas vezes. Aquilo é de fato essencial ou você assumiu aquilo como uma verdade e aquilo não é tão importante e você não consegue então fazer as coisas sem... Acho que vocês entenderam. Questione-se muitas vezes, isso aqui é essencial ou dá para passar sem essa, dá para mudar um pouco. São questões que a gente precisa se lembrar de fazer. Jesus falava como quem amava as pessoas, como quem está interessado no bem-estar eterno dos seus ouvintes e apontava para o Pai e seu amor. Já os escribas, eles não tinham nenhum amor na fala dele. É interessante como isso tem valor, né, na comunicação. Você respondeu seco para mim. Muitas vezes eu que estou interpretando errado a outra pessoa, mas muitas vezes alguém responde seco para mim. Jesus não tinha isso. Ele era duro, mas na fala dele, ele deixava muito claro que o que ele queria era o melhor para aquela pessoa. Porque ele é um Deus de amor. Ele disciplina quem ama, porque ele sabe que a mudança é necessária e é importante na vida. E isso você consegue perceber nas pessoas que você convive. Nossa, eu tenho que falar com aquela pessoa, não dá, ele é tão seco, tão grosso, tão mal-humorado. Toda vez que eu vou falar, ele dá uma patada. E às vezes ele não dá uma patada, é o jeito dele falar. Mas aquilo, a forma dele comunicar, às vezes ele está comunicando o que está dentro dele. Mas essa era a diferença de Jesus e os escribas.
Os escribas iam comunicar com aquele legalismo todo, de que se você não for assim, você não serve. E Jesus vinha e falava, olha, o que você está fazendo está errado, mas vamos caminhar aqui, vamos melhorar. Você precisa entender que é um processo de mudança. Não está descartando. Ele põe o padrão, mas ele te dá meios para atingir o padrão. E ele comunica isso com amor. Então essa também era uma das diferenças de Jesus para com os escribas. E finalmente, o ponto mais importante, né? Ele falava com autoridade. Autoridade essa que vai direto ao coração das pessoas. Autoridade essa que ele pega a essência das Escrituras e traz para uma realidade prática para mim e para você e atinge o nosso coração. Tá? E os escribas, não. Você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que isso, você tem que aquilo. Às vezes é necessário, olha, você precisa mudar, cara, mas percebe que esse processo de mudança sempre vai ter uma base e a fundamentação que é a palavra de Deus. Sempre, sempre e sempre. Então a gente chegando no versículo chave aí de Marcos, pois o próprio Filho não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Esse é o serviço de Jesus. O serviço e o sacrifício de Jesus por nós. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E a palavra aqui, servir, no caso, é diaconel, que dá origem ao que nós conhecemos hoje como diácono, né? Que é serviço. É servir mesmo. Atender os desejos ou as necessidades dos outros. E ele veio para dar, para transferir algo para alguém. E o que ele nos deu foi a vida eterna, a comunhão com ele. Mas ele fez isso para resgatar o povo, né? Então, esse resgate que é literalmente um pagamento. Um pagamento para libertar alguém que está preso, que está sendo mantido em cativeiro. Essa é a ideia. De que ele veio para resgatar muitos, ou quem estava perdido, no caso eu e você. Tá? Então o clímax do seu serviço foi sua morte como resgate por muitos. Ele fez isso voluntária, sacrificialmente, vicariamente e obedientemente. Jesus, então, atingiu o clímax da sua obra quando ele morreu, quando ele se entregou na sua ressurreição, tudo isso de forma voluntária, por nós e para nós. Lucas, apresentando Jesus agora como Filho do Homem. Tá? E você tem aí na sua apostila, página 10, a mensagem soberana, a mensagem do texto aí de Lucas. A mensagem soberana do reino foi estendido a todas as nações por meio da rejeição de Israel para com os judeus, o Filho do Homem como o seu Messias. Então, todas as nações foram alvo ou objeto da mensagem soberana de Deus. Tá? Todas as nações foram e serão alcançadas pela mensagem do Evangelho. Lucas escreveu para gentios aí por volta do ano 58, 59 depois de Cristo, e justamente com o propósito de demonstrar que a pregação do reino aos gentios é legítima, uma vez que à luz da rejeição de Israel para com Jesus como Filho do Homem. Então, uma vez que Israel rejeitou a mensagem de Jesus, rejeitou o próprio Jesus como Messias, a pregação da mensagem para quem não pertencia ao povo judeu, ela é legítima. Ele veio para os judeus, mas eles o rejeitaram, tá bom? Então, quando Lucas escreve, e ele escreve muito, ele tem isso em mente, mostrar que judeus rejeitaram Jesus. Então, gentios agora têm acesso à mensagem do Pai, acesso ao Messias, tá bom?
Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Tá? Ele veio buscar, aí tem só a palavra aqui, a definição do buscar, que não é nada muito diferente do que a gente pode entender, e o salvar, tá? Libertar do pecado e, consequentemente, do julgamento, ou salvar do mal. Uma coisa interessante que a gente precisa observar sempre e tomar muito cuidado é com essa palavra aqui, salvar, no Novo Testamento todo, tá bom? Porque ora ela está falando de questões físicas e ora ela está falando de questões espirituais, tá bom? Então nem sempre que você vê a palavra salvar ali, principalmente nas narrativas, os evangelhos e Atos, ele está se referindo necessariamente a uma salvação espiritual, mas às vezes é simplesmente salvar do perigo, tá bom? Pessoas que corriam risco de morte ali, e eles foram salvos do perigo, foram livrados daquela situação. Tá? Então, como que você entende isso? Como que você faz para identificar, lendo tudo? Você precisa ler, entender a história, né? E ali você fazer as suas conexões. Tá? Porque senão a gente corre o risco de espiritualizar tudo e achar que toda vez que aparece a palavra salvar lá, ele está falando de uma salvação espiritual. Então a gente precisa tomar cuidado. Como é que a gente vai tomar esse cuidado? Lendo, relendo e refletindo. Você vai ver que não é tão difícil, tá? Mas é importante, eu queria enfatizar isso com vocês por causa da importância e por causa de muitos erros que muitas vezes a gente vê por aí, de que usa o termo salvar genericamente aí, para falar de salvação espiritual, tá bom? E nem sempre essa palavra é usada dessa forma, tá bom? O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido, tá? Ele veio buscar e salvar o perdido, aquele que já não é mais, aquele que deixou de ser, aquele que não se encontrou, aquele que não encontrou o caminho certo, é o perdido. E nós um dia estávamos assim, perdidos, sem rumo na vida. E Jesus, então, ele vem e se entrega por nós a fim de que nós nos encontremos, mas nos encontremos nele, em Jesus Cristo. Então não somos mais perdidos, porque fomos achados. E com isso nos encontramos em Cristo. É obra de Deus, tá bom? É obra de Deus. Implicação para isso: todo aquele que aceita Jesus de todo o coração em sua vida e se torna pessoalmente familiarizado com Ele, recebe a salvação real. Uma salvação que traz uma revolução efetiva e prática em sua vida, interna e externamente. Então, quando Jesus entra na vida de uma pessoa e ganha autoridade ali, egoísmo e desonestidade são irresistivelmente erradicados. Então, quando nós estávamos perdidos e submersos no nosso egoísmo e na nossa desonestidade e no nosso orgulho e tantas outras coisas, Jesus, por meio da obra dele, da salvação e da habitação do Espírito em nós, faz com que a gente jogue fora tudo isso. Ou pelo menos se empenhe para isso. Porque o pecado ainda está em nós. Mas com Jesus nós temos os recursos adequados para lidar com isso e para lutar com isso. Então, algumas implicações que nós temos aqui, desde Mateus, é a responsabilidade de discipular, de evangelizar, de caminhar com outros. A importância em Marcos de servir e muitas vezes se sacrificar por conta do Evangelho. E isso implica em se sacrificar muitas vezes por causa dos nossos irmãos em Cristo. É largar, abrir mão, muitas vezes, do bem-estar e do conforto em prol do bem-estar e do conforto do outro. Tá? E aqui, a responsabilidade que temos de colocar sempre em prática.
e focar justamente na autoridade que Jesus tem sobre nós. Né? Quando Jesus entra na vida de uma pessoa e ganha autoridade ali, eu preciso trabalhar isso no meu coração. Porque às vezes eu quero lutar com algumas coisas. Eu quero ter autoridade sobre determinada área na minha vida. Eu quero ter autoridade sobre algumas questões que não diz respeito a mim. Eu não devo ter essa autoridade. Quem deve ter autoridade sobre tudo é Jesus. A maneira que eu me relaciono com Ele, a maneira que eu me relaciono com as pessoas, a maneira que eu me relaciono com o dinheiro, a maneira que eu me relaciono com o trabalho, com estudos, enfim. Quem tem autoridade sobre tudo isso é o próprio Deus, é o Senhor Jesus. E eu preciso me lembrar disso. Porque Ele tem toda a autoridade. E Ele me dá o privilégio e a responsabilidade de fazer morrer tantas coisas que eu quero reter, que eu não quero abrir mão. Mas para algo muito maior, que é desfrutar desse relacionamento, da bênção que é pertencer a Jesus Cristo. Ok, gente? Por hoje, nós encerramos aqui essa aula dos sinóticos. Eu espero que, de alguma maneira, tenha contribuído para o crescimento de vocês. Logo mais, daqui a alguns dias, essa aula também vai estar lá no YouTube. A gente vai mandar o link para vocês. Eu vou mandar esse arquivo, ou eu ou o Oliver vai mandar o arquivo aí no grupo do WhatsApp. Isso, exatamente. E não se esqueçam, dia 28, né, daqui 2 domingos, não vai ter aula presencial. Eu vou gravar essa aula e vou disponibilizar para vocês. Não sei se no dia 28 já vai ser disponibilizado, tá? Mas fiquem tranquilos que por volta disso vai chegar a aula. Eu vou gravar essa aula e vou disponibilizar todo o material para vocês. Tá bom? A gente tem aí meia hora até o início da celebração coletiva. Vocês vão ter que ter um pouco mais de paciência hoje, porque quem vai pregar sou eu. Então vocês vão me ouvir pela segunda vez ainda hoje, amanhã. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por quem Ele é e tudo que Ele faz. Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua palavra. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado porque nós fomos achados pelo Senhor e no Senhor. E chamados para viver uma vida agradável ao Senhor, desfrutando e aproveitando um relacionamento com o Senhor e uns com os outros também. Te agradeço por quem o Senhor é, te agradeço porque o Senhor está aqui e porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém.